hoje com mais um Elegra Talks e a gente vai entrevistar o arquiteto de software da Elegra, Diego Pacheco. Ele escreveu um livro chamado Building Applications with Scala, inspirado também no seu trabalho e na sua experiência aqui na empresa. E vai contar para nós um pouquinho sobre esse livro e o que ele traz de novidade para o mercado de TI. Tudo bem, Diego? Tudo bom, Ana? Tudo. É um prazer te receber aqui, né, para a gente conversar um pouco e tu contar um pouco da tua experiência também, né, em escrever esse livro. Conta pra gente, o que te motivou exatamente a fazer ele? Tá certo. Bom, primeiro agradeço por estar aqui. Eu acho que a motivação é a questão de compartilhamento, né? Assim, a área de tecnologia ela sempre foi uma área muito aberta, assim, muito para frente em questão de compartilhar ideias, compartilhar conhecimento. E eu sempre gostei de palestrar, de poder compartilhar. Então, para mim, eu acho que foi mais nesse sentido de poder estar contribuindo de algum jeito com a comunidade, podendo estar, talvez ajudando quem está começando, talvez ajudando a melhorar quem já está no mercado e busca um diferencial. Então, acho que a grande questão é compartilhar mesmo, né? Entendi. E por que esse assunto que tu aborda, né, a tecnologia Scala, por que tu acha que não é só um assunto da moda, que vai ficar por mais tempo, que vai ser utilizado por mais tempo pelos profissionais da área? Tá certo. Hoje em dia existem muitas empresas que utilizam o Scala em produção, né? Empresas muito grandes. Então a gente tem o Yelp, a gente tem o LinkedIn, a gente tem a BBC, tem o The Guardian, então tem uma infinidade de empresas grandes, empresas de games como a Blizzard. Então o mercado já existe, na verdade. Esse mercado não é um mercado que está sendo criado. Ele é um mercado muito forte, inclusive na Europa. Na Europa ele tem bastante força, e nos Estados Unidos também, mas na Europa é mais forte ainda. Então a linguagem ela já tem mais de 10 anos, né, e ela está consolidada. Então eu vejo a relevância natural pelo mercado já existente. Sim. E a questão de que ultimamente surgiram várias evoluções tecnológicas, né, e as stacks de tecnologia elas se modernizam através do tempo. E a relevância da linguagem está que ela ainda está moderna, ela ainda consegue trabalhar questões relevantes de engenharia. Com a linguagem Java 8, por que Scala ainda não morreu? Certo. Java, no final das contas, é mais sobre a JVM do que sobre a linguagem em si. Então, o Scala, a linguagem roda em cima de Java, ela roda na JVM de Java. É óbvio que o Java 8, quando começou a trazer elementos da programação funcional, como o Lambda, afeta um pouco a questão da Scala, porque em Scala a gente tem essa questão funcional, em Java não tinha, né? Agora começa a ter. Mas se a gente dá uma analisada ainda para a questão de Java, o ecossistema de Java ele ainda não é funcional. Apesar que a linguagem agora recém começou a ser funcional, o ecossistema ele não é funcional ainda. E a sintaxe de Java ela ainda é muito mais verbosa do que a sintaxe de Scala. Em Scala a gente ainda consegue ter uma sintaxe mais compacta, daí consegue ter mais especificidade. Então eu ainda não vejo essa questão de que porque Java começou a ficar funcional, Scala vai perder mercado. Pelo contrário, Scala tende a ganhar com isso. Sim. Porque dentro da implementação pode começar a usar esses recursos novos e ganhar de performance, né? Aumentar até a própria performance da linguagem. Diego, por que o desenvolvimento de Scala pode começar a ser complexo? Certo. Scala, apesar de a gente estar falando dessa questão funcional, é uma linguagem de multiparadigma, né? Você ainda consegue programar orientado a objeto, então, de uma certa maneira, é mais ou menos possível programar quase igual ao jeito que se programava em Java. Então isso é bom por um lado, isso diminui a curva de aderência. Então, por exemplo, você tem uma equipe que está começando a aprender Scala, vai começar a trabalhar com Scala, é mais fácil porque a mudança não é tão grande, mas isso também tem um problema, né? Porque você pode acabar nunca trabalhar uma questão funcional mais pura, mais definitiva, pela abertura que a linguagem dá. A linguagem também ela tem muitos mecanismos, porque isso foi feito por design. Java, no geral, ela é mais restritiva e Scala, no geral, ela é mais aberta. Né? Isso já foi uma definição que o Odersky, que é o criador da linguagem, já pensou assim, da linguagem ser mais aberta e das ferramentas fecharem o que achar necessário. Então, por uma questão de você poder trabalhar com implicit, conseguir trabalhar até programação dinâmica, isso abre um leque de opção muito grande, né? E ao abrir esse leque, na hora de fazer um código, você pode fazer uma misturança de acabar misturando tudo. Então, por toda essa flexibilidade, toda vez que você tem uma flexibilidade, você tem um preço, né?
Sim. Então, mas não é que necessariamente o seu código vai ser mais completo. Eu acho que se o seu time tem uma estrutura de code review e entende o porquê que está utilizando aquela técnica naquele momento, não vejo problema. Mas sim, pelo volume de opções que a linguagem dá, você pode acabar criando um código bem mais complexo que talvez em Java. Então é uma faca de dois gumes. Exatamente. Depende do profissional ter um foco ali, ser bem orientado para conseguir não cair nessa armadilha. Exatamente. Diego, e é possível trabalhar a persistência de forma reativa ou seria só para uma camada mid-tier? Então, isso é um assunto abordado no livro, tá até no capítulo 6, para quem tiver interesse de trabalhar isso melhor. Sim, é possível. Na stack de escala a gente tem o Slick, que a gente consegue fazer persistência relativa com bancos relacionais. Existem bancos NoSQL que já começam a trabalhar essa questão reativa, como o Mongo, por exemplo. Então, assim, isso é uma tendência que os data stores comecem a ter drivers e comecem a ter APIs mais reativas. Tá? Isso é uma tendência forte de mercado. Isso faz muito sentido porque quando a gente começa a trabalhar reatividade, a ideia é que eu quero fazer ponta a ponta, né? Então, conseguir fazer desde a minha UI até minha persistência. E quanto mais componentes reativos eu tiver, mais eu consigo tirar vantagem de uso de recurso, consigo colocar mais usuários. Então, é possível sim, é um assunto cobrido pelo livro e é uma tendência bem forte isso aí da persistência reativa. Sim, que ótimo. Além disso, Diego, é possível trabalhar microservices com Play ou teríamos que usar uma outra stack? Então, Alana, o que acontece é que microserviços ele é um assunto que está muito em moda hoje em dia, né? Mas as ideias de microserviços não são ideias tão novas. Na verdade, muita coisa de microserviço já vinha de SOA. O que acrescenta de microserviço no final é a questão de isolamento, é a questão da granularidade e a questão de operação, muitas vezes associada a cloud e containers. Então, é possível trabalhar isso sim com escala. O Play ele consegue te dar uma casca, uma estrutura legal de usar. Tem bibliotecas muito boas para trabalhar com REST, como o módulo de AWS. E não necessariamente eu precisaria fazer persistência com Slick. Eu poderia estar usando Cassandra, poderia estar usando um Redis, qualquer outro NoSQL. Então sim, é tranquilamente possível de fazer, porque no final são conceitos e com a tecnologia a gente consegue fazer isso sim. Porque quando vocês falam em escalabilidade, vocês precisam de outros componentes como o stack Netflix, Akka Cluster ou os Kubernetes? Certo. O título do livro é Building Applications with Scala, mas apesar de não estar no título, o livro inteiro ele trata questões de escalabilidade. Então, desde a persistência com Slick até o uso de futuros, toda a programação funcional, etc., trabalhando esse lado da escalabilidade e da reatividade. Então, assim, em termos de escalar uma stack Scala, isso é uma coisa factível de ser feita. O Play tem suporte para isso e a gente consegue trabalhar elasticidade de cloud, consegue trabalhar com containers também. Só que quando a gente começa a falar em microserviço, a gente acaba falando de volume. Quando você trabalhava SOA, você tinha um número X de serviços. Quando a gente fala de microserviço, esse número vai ser muito maior. Você vai ter centenas ou talvez até na casa de milhares. Então, a gestão disso daí muda um pouco. Então, você tem mais chamada remota. E nesse sentido, você precisa trabalhar outras questões como discoverability, como load balance de mid-tier. E esse tipo de solução, por exemplo, você consegue fazer na stack de Netflix. Você vai dizer, mas a stack de Netflix é em Java. Mas não tem problema. Eu consigo utilizar tranquilamente em Scala, eu consigo integrar isso com Akka, eu consigo integrar isso com Play, um microserviço em Scala tranquilamente. Então, eu consigo escalar com recursos tradicionais, digamos assim, de particionamento de banco, de cache, data grid. Eu consigo trabalhar a questão de cloud container, mas se eu começo a entrar mais na questão de microserviço, eu preciso olhar para outras questões como discoverability, porque você começa a ter muitos IPs, então você não tem como gerenciar isso de maneira fixa, por isso que você precisa começar a compor essas outras stacks. Isso é uma questão bem nova, né? Mas a tendência é que cada vez mais isso entre para o mundo de escala também. Sim. Diego, e nos conta um pouquinho como é que a tua experiência aqui no Ilegra te motivou a escrever o livro, colaborou para que tu conseguisse, né, fazer esse livro se lançar na banca? Certo, eu acho que assim, a questão da Ilegra ela é fundamental porque a empresa já trabalha com programação funcional desde 2009. Então a empresa trabalhou projetos em Erlang, trabalhou projetos em Play, trabalhou projetos em Akka, projetos em C#. Então assim,
A empresa, ela há muito tempo trabalha essa questão funcional. E através de projetos aqui na empresa, né, eu tive muitas experiências usando Scala, usando Akka, e com certeza foram cruciais para o livro, porque no final, apesar de existirem questões teóricas no livro, o livro é um livro prático ao mesmo tempo. Então, são todas questões atuais e muitas coisas que a gente desenvolveu até em clientes. Então a Elegra ela é fundamental para isso poder ter acontecido. Diego, eu te agradeço por compartilhar o conteúdo aqui com a gente, foi muito bacana essa conversa, né? E para quem quiser adquirir o livro dele, já está disponível na Amazon.com ou Amazon.com.br.